Você já percebeu como algumas pessoas nunca são deixadas de lado, nunca ficam em segundo plano, nunca são tratadas como talvez, enquanto outras vivem sendo opção, esperando resposta, aceitando migalhas de atenção? A diferença não está na sorte, na aparência ou no quanto elas se esforçam. Está em algo muito mais silencioso: postura. O estoicismo ensina um segredo simples e brutal: quem não se abandona jamais vira opção. Hoje você vai entender por que algumas pessoas são sempre escolhidas, mesmo quando não pedem nada, e como mudar isso definitivamente na sua vida. Antes de continuar, inscreva-se no canal agora, porque este conteúdo pode mudar a forma como você é visto para sempre. Existe um erro invisível que faz alguém virar opção na vida dos outros, e quase ninguém percebe quando está cometendo. Esse erro não é amar demais, não é se importar, não é ser gentil. O erro é colocar o outro como centro da sua estabilidade emocional. No momento em que sua paz depende da resposta, da presença ou da validação de alguém, você entrega o controle. E quem entrega o controle se torna negociável. O estoico entende algo que muda tudo: ninguém respeita quem se abandona para caber na vida de outro. Quando você aceita menos do que merece, você ensina exatamente como deve ser tratado. E o mundo aprende rápido. Ser opção não começa quando o outro te trata assim. Começa quando você se adapta demais, espera demais, tolera demais. Quando você responde rápido demais, explica demais, perdoa sem mudança, insiste sem retorno. O estoicismo não ensina frieza, ensina lucidez. Ele mostra que dignidade não se negocia e que presença só tem valor quando não é garantida. No instante em que alguém percebe que você sempre estará ali, independentemente de como te trate, algo muda. O esforço desaparece, o cuidado diminui, o respeito se dissolve lentamente, não por maldade, mas por natureza humana. O sábio estoico não ameaça ir embora, ele simplesmente sabe ficar consigo mesmo. E isso cria um efeito poderoso. Pessoas sentem quando você não precisa delas para se sustentar emocionalmente. Elas sentem quando sua presença é uma escolha, não uma carência. É nesse ponto que o jogo vira. Porque quem não precisa, escolhe. E quem escolhe, nunca implora. O estoico não tenta convencer ninguém do seu valor. Ele vive de acordo com ele. E essa coerência silenciosa cria um limite invisível que poucos atravessam. Quando você para de correr atrás de validação, algo desconfortável acontece para quem estava acostumado ao seu esforço. Surge o vazio, surge a dúvida. Surge a percepção de que você não está mais disponível para qualquer papel. O estoicismo ensina que o desapego não afasta pessoas certas, apenas remove quem se beneficiava da sua entrega sem compromisso. E isso dói, mas liberta. Porque no momento em que você aceita perder quem só te queria como opção, você abre espaço para ser prioridade, primeiro para si mesmo. Ser uma opção é viver em alerta constante, esperando sinais, interpretando silêncios, ajustando comportamentos para não perder alguém. O estoico abandona esse estado. Ele entende que quem quer ficar, fica sem jogos. Quem valoriza, demonstra. Quem respeita, não confunde. E se isso não acontece, ele não insiste. Ele se retira com dignidade, não para punir, não para manipular, mas para preservar a própria integridade. E essa retirada silenciosa comunica algo que palavras jamais comunicariam. Eu sei quem eu sou. O segredo estoico começa aqui, a decisão interna de não negociar sua paz para ser escolhido. Quando você muda isso dentro de si, o mundo responde. Pessoas passam a te olhar diferente, a medir palavras, a sentir sua ausência. Porque agora você não está mais disputando espaço. Você está ocupando o seu. E quem ocupa o próprio lugar nunca é reserva na vida de ninguém. Existe um momento silencioso em que você deixa de ser opção e passa a ser alguém difícil de substituir. Esse momento não acontece quando você exige mais, cobra mais ou tenta se explicar melhor. Ele acontece quando você muda a forma como responde ao desinteresse. O estoico entende que insistir onde não há reciprocidade não é amor, é abandono de si mesmo. E toda vez que você se abandona, você ensina ao outro que pode fazer o mesmo. Por isso, a mudança começa no seu comportamento diante do descaso. Não com raiva, não com drama, mas com retirada consciente. Quando alguém percebe que você não reage mais como antes, que não corre atrás, que não preenche silêncios desconfortáveis, algo quebra dentro dessa dinâmica. O poder deixa de estar em quem ignora
e passa para quem sabe ficar em silêncio sem se perder. O estoicismo ensina que o silêncio firme vale mais do que 1000 explicações emocionais. Não é o silêncio para punir, é o silêncio que nasce da clareza. Você não vai implorar por atenção nem disputar espaço com a indiferença. Essa postura muda completamente a leitura que o outro faz de você. Ser opção também está ligado à previsibilidade emocional. Quando alguém sabe exatamente como você vai reagir, que vai perdoar, aceitar, insistir, não há consequência emocional para o desrespeito. O estoico quebra esse ciclo não mudando de personalidade, mas mudando de limite. Ele continua sendo íntegro, respeitoso e coerente, mas deixa claro através de ações que não está disponível para relações desequilibradas. E ações sempre falam mais alto do que palavras. Quando você não reage como esperado, você força o outro a reconsiderar o valor da sua presença. Há uma verdade dura que poucos aceitam. Pessoas valorizam mais aquilo que não está sempre acessível. Não por jogo, não por manipulação, mas por percepção de valor. O estoico não se torna distante para provocar, ele se torna seletivo para se preservar. Ele entende que energia emocional é um recurso finito e que investir onde não há retorno é desperdício. Essa consciência cria um tipo de atração silenciosa, porque demonstra maturidade emocional, autodomínio e respeito próprio. E respeito próprio é algo que naturalmente exige respeito externo. Quando você para de aceitar migalhas emocionais, o outro sente o impacto. Às vezes reage com confusão, às vezes com tentativa de reaproximação, às vezes com afastamento definitivo. O estoico aceita qualquer resultado com serenidade, porque ele não age para controlar reações, mas para permanecer fiel a si mesmo. Essa postura é o que impede você de voltar para relações onde sempre foi colocado em segundo plano. Você não se endurece, você se fortalece. E isso muda tudo. Ser prioridade começa quando você deixa de tolerar comportamentos que ferem sua dignidade. Não de forma agressiva, mas firme. Não com discursos longos, mas com escolhas claras. O estoico não anuncia limites, ele vive de acordo com eles. E quando alguém ultrapassa, ele se afasta sem espetáculo. Esse afastamento comunica mais do que qualquer conversa emocional poderia comunicar. Ele mostra que você não precisa convencer ninguém a te valorizar. Quem entende, fica. Quem não entende, se perde no caminho. Existe uma diferença enorme entre ser necessário e ser desejado. Quem se torna opção normalmente tenta ser necessário, sempre disponível, sempre presente, sempre salvador. O estoico busca ser inteiro, não indispensável. Ele não ocupa o lugar de muleta emocional. Ele ocupa o lugar de alguém completo, que compartilha, não que supre. E isso cria uma dinâmica saudável, onde sua presença é escolhida, não usada. Quando você para de ser muleta, você para de ser descartável. No fundo, o segredo estoico é simples. Nunca coloque alguém acima da sua própria integridade. Quando você faz isso, você perde a si mesmo tentando ganhar alguém. Quando você preserva sua integridade, você pode até perder pessoas, mas jamais perde seu valor. E curiosamente, é nesse ponto que você deixa de ser opção. Porque pessoas sentem quando estão diante de alguém que não se curva, não se diminui e não se abandona para caber. E isso muda tudo. Em algum momento, você precisa aceitar uma verdade incômoda. Nem todo mundo que se aproxima de você pretende te escolher. Alguns querem apenas o conforto da sua presença, a segurança do seu cuidado, a validação que você oferece. O estoico não se revolta com isso. Ele observa. Ele entende que intenção se revela no comportamento, não nas palavras. E quando ele percebe que está sendo mantido como alternativa, ele não discute, não implora, não se justifica. Ele se reposiciona. E esse reposicionamento é o início da liberdade. O maior erro de quem vive como opção é tentar provar valor para quem já decidiu não enxergá-lo. O estoicismo ensina que valor não se prova, se vive. Você não convence ninguém a te respeitar ficando mais disponível, mais compreensivo ou mais paciente. Pelo contrário, quanto mais você se ajusta para caber, mais perde contorno, mais se dilui, mais se torna substituível. O sábio estoico preserva sua forma mesmo que isso custe a presença de alguém. Ele prefere a solitude digna à companhia que exige autoabandono. Existe uma mudança interna muito clara quando você decide não aceitar mais esse papel.
Você começa a observar com mais atenção como as pessoas te tratam quando você não está fazendo esforço extra. Quem só aparece quando precisa, quem só valoriza quando teme perder, quem só se aproxima quando sente sua retirada. O estoico não interpreta isso como vitória, mas como clareza. Ele entende que algumas conexões existiam apenas enquanto ele sustentava sozinho a relação. E isso não é perda, é revelação. Quando você se retira de uma dinâmica injusta, o silêncio que fica incomoda. Ele incomoda porque quebra o conforto de quem estava acostumado com sua presença garantida. Mas o estoico não usa o silêncio como arma, ele o aceita como consequência natural da coerência. Ele não volta para explicar, não envia mensagens para fechar ciclos, não busca validação no arrependimento do outro. Ele segue em frente com a consciência tranquila de que respeitou a si mesmo, e isso fortalece algo que ninguém pode tirar: sua identidade. Ser opção também cria um desgaste interno profundo. Você começa a duvidar do seu valor, a se comparar, a se diminuir, a se perguntar o que falta em você. O estoicismo corta isso pela raiz, ao lembrar que o comportamento do outro não define seu valor, apenas revela o limite dele. Quando você entende isso, para de negociar sua autoestima em troca de atenção. Você não precisa ser escolhido por quem não sabe escolher. Você precisa ser fiel a quem você é. A postura estoica transforma sua relação com a perda. Você entende que perder quem não te prioriza é ganhar espaço para relações mais justas. E mesmo que esse espaço fique vazio por um tempo, o estoico suporta o vazio sem se desesperar. Ele não preenche com qualquer coisa. Ele sabe que pressa é inimiga da dignidade. E essa capacidade de ficar só sem se perder é o que torna você alguém raro. Pessoas sentem quando estão diante de alguém que não tem medo da própria companhia. Quando você se torna esse tipo de pessoa, algo muda naturalmente na forma como os outros se posicionam. Eles percebem que você não está disponível para jogos emocionais, para migalhas, para promessas vazias. Sua presença passa a exigir clareza, e quem não consegue oferecer isso se afasta. Não porque você rejeitou, mas porque não encontrou mais espaço para ambiguidade. O estoico não expulsa ninguém. Ele apenas deixa claro, através de quem se tornou, que não aceita menos do que integridade. E é aqui que muitos se confundem. Eles acham que deixar de ser opção é fazer o outro correr atrás. Não é. É fazer você mesmo parar de correr. Quando você interrompe esse movimento interno de busca por validação, você se reposiciona no mundo. Você deixa de ser alguém à espera de escolha e se torna alguém que escolhe. E quem escolhe não se oferece como alternativa, se oferece como presença consciente. E isso muda completamente sua vida. O segredo estoico para nunca mais ser uma opção não está em mudar os outros, mas em mudar o lugar que você ocupa dentro de si. Enquanto você busca ser escolhido, você se coloca abaixo. Enquanto você espera prioridade, você entrega poder. O estoico compreende que ninguém pode te colocar como opção se você já decidiu não viver como uma. Essa decisão é silenciosa, interna e profunda. Ela não precisa ser anunciada. Ela se manifesta na postura, nas escolhas e, principalmente, nas recusas. Existe uma diferença clara entre estar disponível e estar acessível demais. O estoico é disponível quando há reciprocidade, mas se torna inacessível no momento em que percebe desequilíbrio. Ele não negocia sua paz para manter alguém por perto. Ele não flexibiliza seus limites para ser conveniente. Ele entende que limites claros afastam quem quer conforto e aproximam quem quer compromisso. E mesmo que isso resulte em afastamento, ele aceita sem drama, porque sua estabilidade não depende da permanência de ninguém. Quando você deixa de ser opção, você também deixa de aceitar explicações vazias. Você começa a observar ações com mais peso do que palavras. Promessas sem atitude deixam de te impressionar. Afeto intermitente deixa de te confundir. Você passa a confiar mais na sua percepção do que nas justificativas do outro. O estoico não se engana para evitar dor. Ele encara a verdade cedo para não viver preso a ilusões longas. Essa clareza muda a forma como você se posiciona emocionalmente. Você não se entrega rápido demais, não investe sem sinais claros, não constrói expectativas sobre bases frágeis. Você deixa que as coisas se revelem no tempo. E se não se revelarem, você segue, sem ressentimento, sem raiva, sem necessidade de provar nada. O desapego estoico não é frieza, é maturidade emocional.
É saber que nem toda conexão merece profundidade. E há um ponto crucial aqui. Quando você se torna alguém que não aceita ser opção, você também para de tratar os outros como opção. Você se torna mais honesto, mais direto, mais íntegro. Você não mantém pessoas por conveniência, não alimenta expectativas que não pretende sustentar. O estoico valoriza a clareza, porque sabe que confusão emocional gera sofrimento desnecessário. E ele não causa no outro aquilo que não aceita para si. Com o tempo, essa postura cria um efeito inevitável. Pessoas que gostam de jogos se afastam. Pessoas que buscam presença real se aproximam. Sua vida pode ficar mais silenciosa por um período, mas também mais leve. Menos ansiedade, menos dúvida, menos desgaste emocional. Você começa a dormir melhor, pensar com mais clareza e agir com mais firmeza. Porque sua energia não está mais sendo drenada por relações desequilibradas. Nunca mais ser opção é um processo de autovalorização contínua. Não é um evento isolado, é uma prática diária. Cada vez que você escolhe o respeito em vez da validação, você reforça esse lugar. Cada vez que você se retira de algo que te diminui, você se fortalece. E cada vez que você permanece fiel aos seus valores, mesmo que isso custe alguém, você se torna mais inteiro. No fim, o estoico entende algo que poucos compreendem. Ser escolhido não é o objetivo. Ser coerente consigo mesmo é. Quando você vive dessa forma, ser opção deixa de existir como possibilidade. Porque você não está mais disponível para ser colocado em segundo plano. Você está ocupado demais construindo uma vida que não depende da indecisão de ninguém. E essa é a verdadeira liberdade.